Oi, gente! Eu sou Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Rei. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mais uma parábola, e será a parábola dos dois fundamentos. Jesus contou essa história no final do Sermão do Monte. Foram 3 capítulos inteiros da Bíblia sobre assuntos diversos sobre o reino de Deus. E, para concluir, Jesus falou sobre os dois fundamentos. Então, vamos começar lendo a palavra de Deus. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A primeira coisa sobre esse texto é que nós temos 2 escolhas. Ou nós construímos a nossa casa sobre a rocha, ou nós construímos sobre a areia. Ou nós escolhemos seguir a Cristo, ou não. Não tem um meio termo, não tem como você construir uma boa casa, mas ser na areia, ou construir uma casa mais ou menos, mas ela ser sobre a rocha. Não tem meio termo. Não tem como você construir uma casa com firmeza, sendo na areia. Ou ela está sobre a rocha, que é Cristo, ou ela está sobre a areia. Mas nós vamos ver o que precisamos fazer. Qual é o diferencial entre uma casa e a outra? A qualidade da casa não era diferente. As circunstâncias também não foram. A diferença é que aquele que construiu a casa sobre a rocha, ele praticou a palavra de Deus, e o outro não. É interessante que no texto diz que os dois ouviram a palavra. Não foram oportunidades diferentes para um dos dois. Os dois ouviram, os dois tiveram acesso. Talvez os dois sejam da igreja. Talvez os dois leem a Bíblia todos os dias. Talvez os dois dizem que servem a Cristo, são batizados, mas um deles não pratica. A diferença pode parecer pequena. A vida dos dois pode até ser parecida, mas um pratica aquilo que ele ouve na igreja, pratica aquilo que ele lê na palavra de Deus, pratica aquilo que ele ouve do Espírito Santo e aquilo que foi ensinado a ele. O outro não. O outro ouve, aprende, mas não põe em prática. Então, ele está construindo a sua casa, porém na areia. Olha só o que a Bíblia diz sobre a circunstância que aconteceu para as 2 pessoas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, soprou o vento, bateu com força naquela casa e ela não desabou. Agora, o versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateu com força sobre aquela casa e ela caiu. A única diferença dos 2 versículos é que uma casa não desabou e a outra desabou, por causa da prática da palavra de Deus. Os 2 ouviram a palavra, os 2 construíram uma casa, mas só um colocou em prática tudo aquilo que ouviu. E também Jesus está se referindo a todo o sermão do monte que ele deu. Ele ensinou vários e vários assuntos diferentes. As pessoas que estavam ali ouvindo os ensinamentos dele não bastava ouvir. Quando eles saíssem daquele lugar, eles precisavam colocar em prática o amor ao próximo, deixar de lado a ira, deixar de lado o julgamento sobre as pessoas, sobre as bem-aventuranças, sobre a oração, sobre escolhermos a porta estreita e o caminho apertado, sobre o adultério, sobre as esmolas, sobre os 2 senhores falando sobre o dinheiro, sobre as preocupações. Tudo que Jesus falou de várias áreas da nossa vida precisa ser colocadas em prática. Não basta ir à igreja se isso não mudar a sua vida. Não basta ouvir e ler a Bíblia e isso não mudar a sua vida. Quantas vezes você já leu a Bíblia, mas quanto da Bíblia mudou de você? Não basta ouvir, precisamos praticar. Essa é a diferença entre quem constrói a sua vida em Cristo e quem constrói a sua vida no mundo. O mundo é incerto, o mundo é como uma areia, só bater uma chuva que a casa cai. Mas a casa que está em Cristo, firmada na rocha, Ele é a nossa base. O resultado das 2 casas foi diferente, não porque uma casa era mais forte, não porque as circunstâncias foram diferentes, e não porque eles tiveram oportunidades diferentes, mas porque a escolha de um foi praticar, foi obedecer, e a escolha de outro foi ignorar. Ouvir, mostrar para as pessoas que está ali, aprendendo mais e ouvindo mais, mas na prática nada muda. O que nós praticamos define quem nós somos e aonde nós estamos firmados. Não é quantas vezes nós vamos à igreja, mas é o que nós mudamos na nossa vida prática. É isso que define quem nós somos. É isso que define onde estamos firmados. As pessoas ali que estavam ouvindo o Sermão do Monte, estavam ouvindo a Jesus.
Mas quantos dali sairiam e colocariam em prática? São esses que estão construindo a sua vida na rocha. São esses que, quando vier a tempestade, quando bater forte o vento sobre a casa, não cairá. Ela permanecerá de pé por causa da rocha que é Cristo Jesus. Um pouquinho antes dessa parábola que nós lemos agora, Jesus fala um texto muito famoso e muito conhecido por nós. Vamos ler Mateus 7, a partir do versículo 31. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Já queria comentar esse texto com vocês no vídeo de hoje. Quando eu fui ver, ele estava logo em cima, porque eles dois estão interligados. Jesus estava falando sobre a prática da palavra de Deus. Senhor, Senhor, nós fizemos tanto no seu nome, mas não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que ele manda. Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fomos à igreja, nós falamos que éramos seus, mas não era. Afastem-se de mim, todos os que praticam o mal. Nós precisamos praticar o bem, praticar o que a palavra manda e praticar a vontade dele. Não praticar o mal e fingir praticar o bem. Esse texto é muito forte, porque ele diz sobre o fim dos tempos. Ele diz sobre quando Jesus voltar, buscar a sua igreja. Muitos hoje talvez acham que vão ser salvos, baseado no que fazem, baseado no que pensam, baseado no que dizem. Jesus disse aqui que não conhecia eles. Jesus precisa te conhecer e você precisa conhecer mais dele, conhecer a vontade dele para que possa praticar. E nós conhecemos a vontade dele como? Lendo a palavra de Deus. É assim que nós buscamos saber o que ele pensa, o que ele quer que nós façamos. Agora nós vamos lá para Lucas para ver como outro discípulo de Jesus relatou essa história. Lucas 6, do 46 ao 49 diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse texto já começa dizendo que nós acabamos de falar lá de Mateus. Não adianta chamar Deus, chamar Jesus de Senhor, se não obedecer o que ele fala. Porque um Senhor manda nos seus servos, o Senhor dá ordens e os seus servos cumprem. Como chamar alguém de Senhor se não cumprir o que fala? Deus é o nosso dono, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Rei e Deus é o nosso Pai. E é por isso que nós obedecemos. E aqui, Lucas retrata a construção da casa de uma forma um pouco diferente. Lá em Mateus, vimos que o homem construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. E aqui ele dá um detalhe a mais. Um deles cavou e construiu os alicerces e o outro não. Nós precisamos ter uma base bem firmada em Jesus, com profundidade, com intimidade, com conhecimento de quem Ele é. Não dá para simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito, pegar tijolinho por tijolinho e ir construindo uma casa. Nós precisamos de planejamento, nós precisamos estar conscientes do que estamos fazendo com a nossa vida. E é claro, sobre a rocha. Fazer alicerce sobre a areia nem vai adiantar de muita coisa. Apesar de que o que determina aonde estamos construindo a nossa casa é o fato de praticarmos ou não as palavras de Cristo, o fato de nós não cairmos não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é sobre Cristo. Quando nós praticamos a palavra dele, nós estamos cavando mais os nossos alicerces. Nós estamos nos firmando mais em quem Cristo é. Mas nós não caímos por conta de quem Ele é. Nós não caímos porque Ele é a rocha. Nós não caímos porque Ele é o firme fundamento da nossa fé. Por nós mesmos, nós somos uma casa frágil. Mas se nós estivermos firmados em Cristo, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o vento, podem bater contra a nossa casa. Pode vir a perseguição, pode vir a fome, pode vir o frio, podem vir as dificuldades, podem vir os problemas, que a nossa casa não vai cair. Porque a nossa alegria e a nossa fé não estão baseadas se as coisas estão boas ou não, se as coisas estão alegres ou não. Mas a nossa fé está baseada em quem Cristo é e o que Ele fez por nós.
Precisamos praticar a palavra de Deus e confiar que Jesus vai nos guardar de todo mal. A chuva cai para todos, o vento sopra em todos, mas a casa que permanece é a casa que ele está, é a casa que está firmada na palavra dele, não só de boca, mas de confiança e de fé. Agora, para a gente fechar, um texto sobre a prática da palavra de Deus que Tiago escreveu. Está lá em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando nós só ouvimos, nós enganamos a nós mesmos, porque nós achamos que ouvir é o suficiente. Nós achamos que ir à igreja e ouvir a palavra de Deus é o suficiente para nos manter firmes em Cristo. É o suficiente para nos salvar, é o suficiente para aprendermos, mas não, nós precisamos colocar em prática também. A igreja é ótima, porque lá nós ouvimos. Para praticar, precisamos ouvir e podemos ouvir também através da Bíblia, em casa. Mas não basta, não é o suficiente. Repare que todos os textos que nós falamos, tanto em Mateus, tanto em Lucas, tanto agora em Tiago, fala que não basta ouvir. Não está dizendo ouça o que Deus te diz. Está dizendo ouça e pratique. Porque se você só ouvir, não vai mudar nada na sua vida. Jesus falou a muitas pessoas, mas alguns ouviam aquilo e queriam matar. Outros ouviam aquilo e mudavam a vida e se entregavam a Cristo. Muitos ouvem, mas poucos praticam. E é por isso que o diferencial daquele que quer seguir a Cristo é a prática daquilo que ele nos manda. Continuando o texto de Tiago, ele vai falar um pouquinho sobre quem não pratica, depois ele fala sobre quem pratica, lá no versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Lembra do que nós falamos no último vídeo? Se você não viu, vou deixar ele aqui para você. Mas nós falamos que a lei ela é boa e a lei nos ajuda a vivermos bem, como esse texto disse. Bem-aventurados são aqueles que praticam a palavra de Deus, não sendo só um ouvinte. Faça como Davi, guarde a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele e viva a vida que Deus planejou para você. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Coloque em prática o que você ouviu aqui, que você ouve nos outros vídeos e tudo que você aprende na sua vida. Tudo aquilo que for bom para o seu crescimento, guarde no seu coração. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar também, de compartilhar com seus amigos, que assim como você foi abençoado, eles podem ser também. Se inscreva aqui no canal e eu te encontro aqui de novo na semana que vem. Fiquem com Deus.